E nós oramos, Senhor, nesse momento, pedindo que o Senhor libere uma palavra para os teus filhos, para a situação que os teus filhos se encontram. Basta uma palavra liberada do Senhor e esse milagre vai ser produzido. Esse milagre vai nascer, Senhor. Libera nessa hora sobre teus filhos a tua bênção. A tua bênção, o teu favor, a tua graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aproveitando que nós estamos de pé, vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3. Irmãos, essa igreja é mesmo poderosa na oração, viu? Porque o sindicato das friorentas orou e o nosso ar-condicionado variou. Aconteceu alguma coisa, mas acho que foi fruto da oração das friorentas. Nós temos aqui na igreja um sindicato das friorentas. Pastora Cidaia é presidente, pastora Carla é vice-presidente. E as outras aí, tem tesoureira e tudo nesse grupo. Aqui, você também, tudo no altar, tá vendo como é que é poderoso? E foi a varia logo da frente que vem para o altar. Oh, glória. Vem o fogo do alto, Senhor. Amém, irmãos? Brincadeiras à parte, né? Vamos ler a palavra do Senhor. E eu queria perguntar para você, antes de mais nada, a qual grupo você pertence? Faça essa pergunta para você mesmo. A qual grupo você pertence? Essa é uma palavra, esse é um texto que eu amo ministrar, embora seja um texto que nos mostre desafios grandes como crentes e como geração, não é, desse século. Eu gosto porque ele nos desperta. E como disse Paulo, eu não canso-me de pregar as mesmas coisas, de ensinar as mesmas coisas para vós, porque isso é segurança para vós. Então, a que grupo nós pertencemos? Nessa igreja aqui de Sardes, o Senhor Jesus encontrou 3 grupos de pessoas. Não pense que numa igreja tem só um grupo de pessoa. E o texto diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Eu queria que você se assentasse olhando para o seu irmão da direita e depois para o da esquerda, dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Apocalipse, João, o discípulo do amor, o discípulo amado, ele tem uma visão do trono de Deus. No capítulo 1 de Apocalipse, ele vê o trono de Jesus e ele vê o Cristo ressuscitado. E nos capítulos 2 e 3, João recebe a visão de 7 cartas escritas por Jesus, endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Igrejas lá que hoje estão em ruínas. Nenhuma dessas igrejas existe. João estava na ilha de Patmos e exilado.
O único discípulo de Jesus que morreu de morte natural foi João. E ele fugiu, não é? Foi exilado na ilha de Patmos para não ser morto num caldeirão de óleo fervente. E lá nessa ilha isolada e solitária, o Senhor Jesus apareceu para João e dá a ele a revelação dos últimos dias. Dá a ele o Apocalipse. E ele vê então essas 7 cartas que Jesus envia para as 7 igrejas. Irmãos, ano que vem, o nosso pastor lá da Grécia, de Tessalônica, o pastor Michael Long, nós estamos conversando, porque ele disse, Cindy, traz um grupo da sua igreja. Vamos fazer as 7 igrejas na Turquia, porque isso a gente vai para Tessalônica e vai de carro, não é, com ele. Vamos fazer as 7 igrejas e vamos para a ilha de Patmos. E também voltamos para a Grécia, ajudamos o trabalho com os refugiados e depois fazemos as 6 igrejas do Novo Testamento na Grécia, que é a igreja de Filipos, Tessalônica, Corinto, Bereia, Neápolis e uma outra que eu me esqueci, que tem um nome atual. E eu fiquei muito empolgada, nós estamos orando por isso, né, para o Senhor confirmar se nós vamos. Se nós formos, nós queremos levar um grupo aqui da igreja para essa viagem, viu, irmãos? Você já pensou em ir lá na ilha de Patmos? Já pensou em ir lá na ilha onde estava Paulo, onde estava João? Malta estava Paulo, né? Na ilha de Patmos estava João. Eu estou sonhando com isso. Mas então ele vê o Senhor endereçando essas cartas, não é? A primeira carta foi a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi elogiada por Jesus pelo seu trabalho social, pelo seu trabalho constante na casa e na causa do Senhor. Foi uma igreja elogiada porque permanecia na doutrina, mas tinha algo que o Senhor olhou nela e o Senhor foi contra ela. Ela havia perdido o primeiro amor. Ela havia perdido a essência da sua relação com o Senhor. E o Senhor foi duro e recomendou que ela se arrependesse e voltasse às práticas das primeiras obras. E Jesus, então, ele dá uma promessa para a igreja de Éfeso, dizendo, quem vencer receberá a promessa da árvore da vida. E depois Jesus endereça outra carta para a igreja de Esmirna, que foi elogiada pelo Senhor, pelo seu zelo no Evangelho, pela sua relação com Deus, pelo seu grande sofrimento a que ela estava submetida. A igreja de Esmirna não recebeu nenhuma advertência do Senhor. E o que o Senhor falou para ela foi, ser fiel até o fim, até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Depois o Senhor endereça outra carta para a igreja de Pérgamo, que foi elogiada por manter a sua fé e a confiança em Cristo. Mas ela foi criticada porque ela deixava entrar dentro dela a imoralidade e a idolatria. E o Senhor então diz para ela que se ela permanecesse firme, receberia do maná escondido e receberia uma pedra com seu novo nome. Depois o Senhor manda outra carta para a igreja de Tiatira, que também foi elogiada pelo amor, pela fé, pela paciência, pelo serviço prestado, pelas boas obras. Mas o Senhor também foi contra ela, porque ela também tolerava a idolatria. Ela também tolerava a imoralidade. E o Senhor disse para ela, se vocês forem fiéis até o fim, vocês governarão comigo sobre as nações. E quinta carta que o Senhor escreve é para a igreja de Sardes, que eu já vou falar dela. E a sexta carta foi para a igreja de Filadélfia, que foi elogiada, também não teve exortação para essa igreja. Ela foi elogiada por perseverar na sua fé, por obedecer a Cristo, por honrar o seu nome. E o Senhor disse para ela que lhe prometia um lugar na presença de Deus e um novo nome na Nova Jerusalém. E a última carta que o Senhor endereça é para a igreja que representa esse tempo que nós estamos vivendo. A igreja de Laodiceia. O Senhor olhou para a igreja de Laodiceia e não a elogiou em nada. Todas as outras, embora, não é? Tirando aquelas duas, de Esmirna e de Filadélfia, embora elas tivessem muita coisa boa, o Senhor as criticou. Mas também elogiou. Mas para a igreja de Laodiceia, o Senhor não deu uma palavra de encorajamento, mas o Senhor a criticou de forma severa, porque era uma igreja que se sentia muito boa.
Ela era criticada por ser morna, indiferente, por não perceber a própria condição miserável em que se encontrava. Ela recebeu a recomendação para se arrepender, para ser zelosa. E o Senhor Jesus disse que quem vencesse receberia a promessa de que compartilharia o trono de Cristo. E o Senhor vem para essa igreja, então, a 5ª igreja de Sardes, e o Senhor mostrou para essa igreja a sua condição. Porque a igreja de Sardes, irmãos, ela estava sendo influenciada. Ela estava sendo afetada pelo sistema mundano. O mundo havia entrado dentro da igreja de Sardes. E Jesus então mostra para aquela igreja que havia nela 3 grupos de pessoas. Imagina, uma igreja que estava sendo afetada pelo mundo. Não vem dizer que é só a igreja de Sardes que estava sendo afetada, mas a igreja de Jesus dos nossos dias, ela também está sendo influenciada. O mundanismo já entrou dentro da igreja. E aqueles que ainda tentam conservar a doutrina, a sã doutrina, os bons costumes, eles são chamados hoje de radicais. Eles são acusados de terem um discurso de ódio. Estão sendo acusados e muitos levados até a tribunais. O remanescente, os poucos que o Senhor encontrou aqui na igreja de Sardes, são os poucos que Ele encontra hoje também. É um remanescente que o Senhor encontra hoje, que ainda zela pelos rudimentos da palavra de Deus. Há muitos lugares em que a porta está muito escancarada, a porta está muito aberta, a porta está muito larga. E como alguém disse, a porta não passou por reformas, a porta continua sendo estreita, o caminho continua sendo apertado, irmãos. Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. E é para essa igreja aqui quase morta que o Senhor envia então essa mensagem. E nós estamos, irmãos, hoje foi falado na escola dominical, nós estamos aí, olha, passando, né, a pandemia, nós ainda não passamos, não chegamos no fim da pandemia. Nós estamos saindo de um tempo de pandemia. O mundo está alerta, em alerta máximo, não é? Possivelmente, será que vem? Muitos estão se perguntando se vem aí uma 3ª guerra mundial. Tantas coisas nós temos visto, tantas coisas nós temos vivido. Coisas que se nos contassem há 10 anos atrás, nós não acreditaríamos que nós viveríamos em nosso tempo. Nós estamos num tempo desafiador. Nós estamos num tempo em que o mundo está caminhando cada dia mais para a sujidade, está caminhando cada dia mais para aquilo que é profano. E a igreja de Jesus está passando por um tempo desafiador. Pastor Eduardo perguntou hoje, imagina, irmãos, se com a pandemia nós já estamos nesse desgoverno, imagina quando chegar a perseguição no Ocidente, para a igreja do Ocidente, o que vai ser da igreja do Ocidente? Mas é um alerta que vai muito além, é um alerta muito mais sério do que um alerta sobre a 3ª Guerra Mundial, sobre uma outra pandemia, sobre epidemias, sobre tantas outras coisas. Há um alerta muito mais sério, como está a sua alma, como está o seu espírito diante de Deus. Ontem nós falamos aqui que nós preparamos as pessoas para a vida, mas nós não as preparamos para a morte. Nós vemos uma pessoa com 100 anos com cancro em estado terminal, nós vamos lá e oramos por cura. Nós não somos capazes muitas vezes de olhar para aquela pessoa e falar, olha, você não pode morrer sem Jesus. Ah, morrer? Ai, falar em morrer. Ninguém gosta de falar em morte. Ninguém gosta de pensar sobre o fim dos tempos. Essa semana um jovenzinho de 10 anos, acho que ele tem 10 anos, olhou para mim e disse assim, ou vocês têm de parar de falar muito Maranata, porque se Jesus voltar nem avô eu vou ser. Eu achei maior graça, porque eu disse, ainda se Jesus voltasse e tu falasse que não ias casar,
Tudo bem, mas tu estás pensando a longo prazo e eu ainda vou te esperar ser pai e avô para Jesus voltar? É uma palavra de uma criança, mas quantos de nós estamos edificando uma vida aqui como se fôssemos viver para sempre? Essa vida nesse corpo. O clamor do profeta Oséias: prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, meu irmão, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, minha irmã, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Porque se tu não morreres amanhã, Jesus vai voltar. Se Jesus não voltar na tua geração, tu vais morrer. Prepara-te para esse momento. E o Senhor, Ele foi aqui enfático com essa igreja e dirigiu para esses 3 tipos de crentes aqui que estavam nessa igreja de Sardes, não é? Para os mortos, para os quase mortos e para os que viviam em santidade. Bom, o primeiro grupo que Jesus encontrou aqui está no verso 1, são aqueles que já estavam mortos. Que tens nome de que vives e estás morto. Meu Deus. Era um grupo que provavelmente vivia da religião, mas já estava longe de Deus. Sabe quando o Senhor olha, profetiza, né? Fala para o seu povo através de Isaías? Esse povo me honra com os seus lábios, mas esse povo está longe de mim. O seu coração não condiz com as palavras da sua boca. Esse povo se afastou de mim. Esse povo faz festa para mim, mas o coração está longe de mim. Então, o que é uma pessoa estar longe de Deus? É morte. Porque morte não é separação. O Senhor disse para Adão e Eva: vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Aí a serpente disse: não, vocês não vão morrer não. Só vão ser abertos os vossos olhos e vocês vão ser como Deus, sabendo o bem e o mal, conhecendo o bem e o mal. Mas eles morreram ou não morreram? Claro que morreram, porque eles ficaram separados de Deus. E depois, um dia, a morte física também chegou para eles. Irmãos, Deus não fez o homem para a morte. Deus não fez você e nem fez a mim para a morte. A morte veio como consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, que veio para morrer em nosso lugar, para morrer a nossa morte, para nos fazer viver a sua vida. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que haja nessa igreja um grupo que já tenha morrido, há esperança. Há esperança. Porque para o crente em Jesus, até para a morte tem esperança. Esse grupo que foi afetado pelo mundo, estava ali vivendo, né, como um grupo morto. E sabe quais são as características da pessoa morta? Olha, são 3 as características. O coração para de bater, a mente para de funcionar e o corpo fica duro e gelado. Essa semana nós fomos num velório do pai da Júlia. E sempre que eu vou num velório, eu gosto de ver o morto. Gosto de tirar o paninho e olhar. E eu fico com a pastora assim: vai lá ver também. Ela: não quero ver não. Eu já gosto de ver. E eu vi que o Senhor estava com uma aparência tão suave. E ele recebeu Jesus. Então ele estava com Jesus. Mas sabe, irmãos, é um mistério muito grande quando nós olhamos para uma pessoa morta. Porque o corpo dela está ali, mas ela já não está mais ali. Não é incrível isso? O corpo está, mas ela já não está. Nós podemos levantar o paninho, nós podemos até, né, tem gente que beija, quando é o filho, a esposa dá um beijinho. Não adianta, não há reação. O espírito já foi se encontrar com Deus para saber o destino eterno. Então, uma pessoa que morre, a primeira coisa que acontece é que o coração para de funcionar. E com o crente em Jesus também é assim. Se quando uma pessoa fisicamente morre, o sangue para de circular, não é? O coração não bombeia mais o sangue para as artérias, as forças vão embora, a vida se esvai, não é? Na nossa vida espiritual também.
Qual a característica de uma pessoa morta espiritualmente? Ela já não tem um amor por Jesus que ela tinha. Já não tem esse amor, essa paixão pelo Senhor, pela casa do Senhor, pela palavra do Senhor, pelo reino do Senhor que ela tinha. Ela já perdeu o primeiro amor há muito tempo. O seu coração não bate mais pelas coisas de Deus. Ela já não tem prazer mais nas coisas do Senhor. Ela já não tem mais paixão pela presença de Deus. Como eu ministrei domingo passado, tem tanto pão na mesa, mas a alma está tão farta que está pisando os favos de mel. Quando a alma faminta, todo amargo é doce. Já não há lágrimas mais de arrependimento. Já não há lágrimas mais de arrependimento pelos pecados cometidos que ofenderam a Deus. Uma pessoa morta, ela pode estar na igreja, mas ela não sente nada, ela é totalmente indiferente. Você já reparou? Numa mesma família, lá em casa nós éramos 7 irmãos. Todos nós fomos criados do mesmo jeito. A mesma vara que o papai usava para bater num, usava para bater no outro. Não era vara não, era cinto. Era o cinto. Às vezes ele estava com mais raiva, usava uma mangueira d'água e batia na gente. Mas o mesmo amor que ele deu para um, deu para todos. O mesmo alimento que ele deu para um, deu para todos. As mesmas oportunidades que ele deu para um, deu para todos. Na mesma igreja em que ele criou um, criou todos. Mas todos nós somos diferentes. Nem todos estamos servindo ao Senhor. Alguns se desviaram, não voltaram mais para Jesus, estão vivendo suas vidas no mundo. Mas recebemos o mesmo tratamento. E na igreja também é assim, na família de Deus também é assim. Recebemos o mesmo favor, a mesma graça de Deus. Recebemos o mesmo alimento, recebemos a mesma presença, recebemos a mesma graça, mas um recebe e o outro não. Um cresce e o outro não. Um é cheio do Espírito, o outro não. Porque um tem sede pelas coisas de Deus e o outro não. Um tem fome pelas coisas de Deus e o outro não. Uns dizem assim: Jesus, eu nunca te deixarei. Tu és, Senhor, o centro da minha vida. O outro está vivendo a sua vida como bem entende. E aí ele fala: mas eu fui no culto, saí igual. O outro diz: eu fui no culto e vi Jesus. Eu vi, os meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono. Porque nós somos transformados, não é de culto em culto, não é de reunião em reunião, é de glória em glória, irmãos, é de glória em glória. Mas a mesma glória não se revela para todos, porque alguns estão com os olhos do entendimento cegados pela indiferença, porque estão mortos, não é? Já nos esquecemos do que Jesus fez por nós. Você se lembra quando você se converteu? Como foi que você veio a Jesus? É tão bom nós nos lembrarmos quando nós viemos a Jesus. Sabe quando os casais estão em crise matrimonial? É sempre importante que eles se lembrem como tudo começou, de como se conheceram, de como se apaixonaram, de como faziam certos sacrifícios, de como, aquela fase. Hoje eu recebi o convite de casamento da Jordana e do Daniel. Eu disse: essa fase é tão boa, não é? Preparar o casamento, preparar os convites, preparar o enxoval. Que fase maravilhosa. E quando mais à frente eles passarem por alguma crise matrimonial, que certamente eles passarão, devem se lembrar de como tudo começou, como é que foi, o tempo de preparação. Com Jesus também é assim. Como foi a sua conversão? Quando a nossa fé está, não está tão lá em cima, mas está um pouquinho lá embaixo. Como é que foi que Jesus chegou na sua vida? Quem Ele usou para trazer você para Ele? O que você ouviu dEle? O que você viu dEle? O que você sentiu na presença dEle? Porque foi isso que Ele disse para a igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Volta às práticas das primeiras obras. Nós precisamos de voltar para Jesus, meus irmãos. O nosso coração precisa receber novamente a vida de Deus. Como é o nome daquele? É desfibrilador.
Eu creio que o Espírito do Senhor está aqui passando com seu desfibrilador essa manhã. Se o coração está parado, o Senhor vai passar aqui, vai... Tum! Não resiste não, deixa Ele passar aí. Deixa Ele fazer isso no seu coração. Tum! Aí você... Oh, voltei à vida. Ele é realmente a ressurreição e a vida. Eu estava morto, sem vontade de estar na sua presença, na sua casa. Mas eu vim e Ele me deu vida novamente. Mas o que acontece também com a pessoa morta? A sua mente para de funcionar. A mente para. É aquela pessoa que antes pensava nas coisas do alto, pensava nas coisas de Deus, mas hoje já não tem mais esse entendimento de buscar as coisas que são do alto. Levanta bem alto a sua mão direita, mais alto que você puder. E diga assim: eu preciso voltar a buscar as coisas lá do alto. Diga bem alto: eu preciso voltar a buscar as coisas que são lá do alto. Porque a Bíblia diz que as coisas que são da terra são passageiras, mas devemos buscar as coisas que são lá de cima, porque elas são eternas. A nossa mente precisa se voltar para as coisas lá do alto. Nós precisamos de dar ordens à nossa alma, irmãos. O nosso espírito precisa governar a nossa alma. Não é a nossa alma governar o nosso espírito. Porque a nossa alma, ela quer o que dá prazer. A nossa alma, ela vive num mundo hedonista. O que me faz feliz é o que é importante. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não morreu, em primeiro lugar, para trazer felicidade para você. Nem para mim. Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados. E nos dar vida eterna. E isso sim traz felicidade. Mas o segundo, o mundo é... O que te faz feliz é que importa. Está nesse casamento amargurado? Larga. O que te faz feliz é que importa. E pessoas aí, olha, com um casamento de 50 anos, se divorciando. Eu não sei onde eu estava esses dias, que alguém pediu oração. Não foi daqui de Portugal, não. Pedi oração para um casal que estavam casados há 60 anos. E ela, de repente, foi embora e pediu o divórcio. Se eles estavam casados há 60 anos, eles já deviam ter mais de 80 anos. Nessa fase. E a pessoa disse assim, ele levou ela para passear o mundo todo, viajou o mundo todo. Eu não me lembro onde foi, mas eu lembro dessa experiência, de ter ouvido essa pessoa falar isso. Foi lá, né? Ah, se faz feliz, então. Mas nunca vamos nos esquecer que o salário do pecado, que pode momentaneamente nos fazer parecer felizes, é a morte. Outra característica da pessoa morta, o corpo fica gelado, fica duro. É muito terrível nós estarmos ao pé de uma pessoa morta que não reage, não é? Não tem mais jeito. Ela morreu. Está difícil, mas tem de aceitar que ela morreu. Mas na fé não vamos aceitar isso. Não vamos aceitar porque a vida do Senhor pode voltar para nós. E assim como é difícil nós estarmos perto de um defunto, não é? Que não reage porque o seu corpo já endureceu, porque o sangue não está mais ali aquecendo o seu organismo. Assim também é difícil ficar ao pé de pessoas frias na fé. Meu Deus, você conhece alguém frio na fé? Que está se afastando da fé, está se afastando de Jesus? Quais são as características dessa pessoa? Está endurecida. Ela só critica, não há nada que agrade o seu coração. É uma pessoa eternamente insatisfeita. Está enrijecida. Está precisando de um milagre. Hoje o pastor Eduardo falou aqui do passo da queda, dos 3 passos para a queda, né? Do Salmo 1, verso 1. Vamos ler juntos? Eu acho que eu trouxe o Salmo 1, verso 1, sim. Vamos ler juntos, irmãos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deixa um pouquinho, Inês.
O homem que não anda buscando o conselho daquele que não tem Jesus, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Então, quando ele começa a andar segundo o conselho dos ímpios, ou até mesmo daquele crente carnal que não tem discernimento espiritual, daqui a pouco ele já vai estar parado nesse caminho. Ele já vai estar gostando dessa vida. Ele já vai estar gostando desse tipo de conversa. Está fazendo bem para o seu ego, está fazendo bem para o seu eu, está fazendo bem para a sua alma, não é? Para as suas emoções. Então ele não só anda, agora ele para. E daqui a pouco ele já está na roda dos escarnecedores assentado. É um processo. É um processo até se assentar na roda dos escarnecedores. E sabe o que pode acontecer quando nós nos assentamos na roda dos escarnecedores? Vamos negar Jesus, como Pedro fez. Pedro se assentou na roda dos escarnecedores e negou Jesus 3 vezes. Eu não conheço esse homem. Eu nunca vi esse homem, eu nunca andei com ele. Quando nós andamos, irmãos, com os ímpios, nos seus conselhos, vamos parando numa relação com os ímpios, recebendo seus ensinamentos humanistas, sentimentais, emocionais, mas longe dos princípios da palavra. Vamos nos assentar e vamos ter prazer em nos assentarmos. E vamos começar a aceitar aquilo que Deus não aceita. Vamos começar a ir em lugares onde Jesus não iria. Estamos assentados e vamos começar pouco a pouco, com nossas atitudes, a negar Jesus. E Paulo nos alerta, em 1 Coríntios 10, 12, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Dizer para nós, não caia, não caia. Asaf disse, os meus pés quase resvalaram. Quase que eu saí da presença de Deus, porque eu coloquei mais os olhos nos homens do que em Deus. Até que eu entrei no santuário e eu vi o fim dos ímpios, e eu vi que aquele que tem o Senhor, ele sofre nessa vida, mas ele é recompensado na glória. Mas o ímpio tem glória aqui, mas depois ele vai perecer no inferno. O Senhor quer nos levar nesse entendimento, irmãos. Nós precisamos de deixar o Senhor aquecer novamente a nossa vida. Eu não sei se houve alguma coisa na sua vida, sabe, que trouxe frieza para o seu coração. Endureceu o seu coração de tal forma que você hoje precisa de um milagre de Deus para restaurar a sua relação com o Senhor. Não sei se foi uma palavra dura, não sei se foi uma crítica, uma mentira que falaram de você. Eu não sei o que aconteceu na sua vida que faz com que você acredite que na igreja não tem ninguém que seja bom. Toda gente é hipócrita, toda gente é ruim, ninguém presta. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ainda tem os 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Deus ainda tem os seus remanescentes. Tem muita gente na igreja que ama Jesus. Tem muita gente na igreja que está consertando vidas. Tem muita gente na igreja que está com o coração inflamado pelo Senhor. É com esse que nós devemos andar. É com esse que nós devemos buscar a Deus. Paulo fala aos Efésios, capítulo 5, 14. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Olha como há esperança. E Cristo te esclarecerá, Cristo te dará luz, Cristo te dará entendimento. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O grupo dos mortos. Diga assim, eu não faço parte desse grupo. Diga assim, eu não quero fazer parte desse grupo. Mas havia um outro grupo nessa igreja de Sardes. Os quase mortos. Os doentes. Os enfermos. No versículo 2, Jesus diz assim para essa igreja, ser vigilante e confirma os restantes que ainda estavam muito fracos na fé.
Mas não é interessante essa expressão, confirma os que estão para morrer? Porque, eu não sei se você tem reparado, mas ultimamente ouve-se muito falar da morte súbita. Quantas pessoas, não é, estão tendo morte súbita? A pessoa não tinha nada, de repente, morreu. Mas espiritualmente não acontece morte súbita. Porque espiritualmente ninguém morre de repente. É um processo. O Senhor fala, confirma aqueles que estão para morrer. Porque é um processo gradativo. A morte espiritual é um processo gradativo. Vai acontecendo como um abismo chamando o outro abismo. E às vezes, irmãos, as coisas que fazemos não têm aparência de maldade. Muitas coisas que falamos não têm aparência de maldade. Há muitas coisas que nós fazemos que até são lícitas. Como disse Paulo, muitas coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém como filho de Deus, como filha de Deus. E muitas vezes nós estamos olhando aquilo que é lícito, que nós temos liberdade para fazer, e não vemos maldade, não vemos, olha o que Paulo fala, vede prudentemente, como andais. Às vezes falta em nós prudência, falta em nós, sabe, aquela sapiência ou aquela... Jesus, ele falou assim, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes e astutos como a serpente. Às vezes nós somos tão simples diante das coisas que nós não temos essa astúcia, essa prudência das serpentes que ficam analisando a maldade, o perigo, o veneno. E aí vai morrendo pouco a pouco. E Salomão, ele fala em Provérbios 14, 12 assim, há caminhos que ao homem parece bom, parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Meus irmãos, vamos pedir o Espírito Santo para nos dar discernimento. Vamos pedir o Espírito Santo para nos ajudar, meus irmãos, a vermos o que está por trás das motivações, dos relacionamentos. Há muita coisa que parece boa, mas é fim de morte. O fim é a morte. Você olha, por exemplo, as religiões orientais, que eu não vou falar quais elas são, senão eles não deixam nem o nosso vídeo ficar no Facebook. Mas você deve saber quais são as religiões orientais, né? Parece tudo tão bonito. Tudo tão perfeito. Ai, ficam lá fazendo aquelas meditações. Acho que se eu ficasse fazendo aquilo também ia ficar calminha. Esvaziava a mente, né? Mas daí a pouco a mente vazia, a oficina do diabo, aí vem de novo tudo de ruim. E o crente tem que encher a sua mente com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com a adoração, não é? Com a oração, com as coisas boas. Porque Paulo fala tudo que é bom, justo, amável, de boa fama. Se há algum louvor nisso, pensai que seja isso que enche o seu pensamento. Mas as religiões orientais parece tudo tão perfeito, é tudo tão bonito, é tudo tão bom. Mas o fim é caminho de morte. Fica fazendo yoga, fica fazendo meditação transcendental, fica fazendo certas práticas. Fica elevando o seu pensamento ao nada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, até mesmo recebendo, irmãos, conselhos de coachings. São palavras muito bonitas, são palavras mesmo bonitas, que nos ajudam a organizar a empresa. Alguns estão querendo ajudar a organizar até as igrejas, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se nós lemos essa palavra aqui, ó, nós não precisamos de coaching, não. Porque o Senhor fala aqui através de João, que a unção que está em nós nos ensina todas as coisas. Ensina-nos a organizarmos a nossa vida, nossas finanças, nosso casamento, nossos filhos, nosso ministério, tudo que envolve a nossa vida. Se nós colocássemos 50% em prática de Mateus 5, 6 e 7, o sermão da montanha, nós já teríamos a nossa vida toda organizada. Nem precisávamos de procurar os coaches na internet. Aí o povo está procurando, achando que é bonito, mas o fim é caminho de morte.
Há certos relacionamentos que nós temos que parecem bons, mas se não vigiarmos o nosso coração, são caminhos de morte. Há certas parcerias, como fala, sociedades que nós fazemos que parecem tão boas, mas o fim são caminhos de morte. Então aqui na igreja de Sardes havia sim esse grupo que estava muito doente. Espiritualmente há muitos que estão anêmicos, estão fracos, estão precisando de sustância, como diz o pastor Jeremias Pereira. Estão anêmicos, precisando de sustância na sua vida. Quem aqui já teve anemia? Levanta a mão aí. Só, graças a Deus. A anemia é uma das coisas piores. A gente fica fraco, não consegue levantar um copo do lugar. Muitos espiritualmente estão assim, anêmicos, fracos na fé. E quando a gente está com anemia, o que os médicos mandam a gente fazer? Tomar ferro. Tem que tomar muito ferro, comer beterraba, comer couve, comer feijão. Minha mãe fazia uma coisa horrorosa quando eu tinha muita anemia. Graças a Deus, depois que eu fui operada, eu não tive mais anemia. Mas quando eu tinha anemia, mamãe fazia assim, cozinhava o feijão com beterraba. E depois ela metia ovos ali dentro e batia aquilo tudo. Eu amo beterraba, eu amo feijão e eu gosto de ovo. Mas essa combinação não dava certo. E aí outra vez ela fez pior. Ela fez tudo isso e colocou fígado cru e bateu. E eu tinha que comer, mas eu ficava forte. Sabe, às vezes a gente está ali no estudo bíblico, na escola dominical, no metanoia, no seminário. Ai, meu Deus, é tanta coisa a estudar, eu não estou entendendo direito. Ai, eu estou com sono. Ai, ficar lendo essas genealogias de crônicas, meu Deus. Não foi algum jovem que colocou? Deus está vendo quando você está lendo a Bíblia e passa a genealogia. Você não lê. Sabe, você está lendo a genealogia, você está lendo quem matou quem fez o quê, na época dos reis. Fala, ai meu Deus, estou com sono, não quero ler essa parte, vou passar. Mas isso vai nos ajudar no nosso crescimento, nós vamos perder a anemia espiritual. Quantos estão precisando de um transplante de medula óssea? Porque estão aí, olha, com deficiências, né, na parte hemofílica. Quantos estão aí com problemas na coluna? Sabe por quê? Estão carregando peso de forma errada. Estão fazendo muita coisa que o Senhor não pediu. E aí estão aí doentes, estão quase morrendo. Né, Carlos? O Carlos tem andado. Vamos orar pelo Carlos, que ele tem andado com problema na coluna. Quem mais aqui está com problema na coluna? Amém, Senhor. Que o Senhor passe agora com a tua cura aqui, Senhor. Tocando em nossa coluna cervical e que nós sejamos restabelecidos pelo Senhor nessa manhã. Será que você está assim, quase morrendo na sua fé? Mas glória a Deus que nada, nem tudo está perdido. Jesus, ele olhou para essa igreja e ele viu um outro grupo aqui, os que viviam em santidade. Olha no verso 4, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Muitos naquela igreja estavam manchados, muitos naquela igreja estavam ali em pecado, com falta de santidade, vivendo em mentiras, vivendo em adultério, fazendo coisas que o Senhor não aprovava. Porque na verdade, irmãos, um pouco de coisa santa não vai santificar a gente. Um pouco de um culto de domingo não vai santificar a nossa vida. Um pouco da oração de quarta-feira não vai santificar a nossa vida. Um pouco da adoração dessa manhã não vai santificar a nossa vida. Um pouco do dízimo que entregamos não vai santificar a nossa vida. Mas um pouco de coisa imunda vai nos contaminar. Uma mentira nos contamina. Um olhar pernicioso nos contamina. A pornografia nos contamina. A rebeldia nos contamina. A insubmissão nos contamina. Tem gente que vem no culto e quer fazer como Jesus falou lá, não é? Está colocando remendo novo em pano velho. As vestes estão sujas, mas está colocando o remendo branquinho, novinho, e está ali. Vem no culto, pega um pouquinho do remendo, coloca lá na vida velha. Na segunda-feira já está fazendo tudo errado de novo.
Aí volta no culto domingo, bota um pouquinho de remendo novo. A palavra foi boa, então eu vou pôr o remendo. Mas está vivendo tudo errado lá fora. Não adianta, Jesus falou que vai ser pior, porque a veste vai se romper toda. E Jesus falou também que não dá para pegar o vinho novo e colocar no odre velho. Novidade de vida é o novo de Deus vindo sobre nós. Nós temos de nos lembrar do princípio que o Senhor nos deu, no princípio do ano que o Senhor nos deu para esse ano. Novidade de vida. Vinho novo de Deus tem que ser colocado em odres novos. Porque se for colocado na mentalidade velha, na vida velha, na forma velha, não vai dar certo. Porque o vinho vai fermentar e vai estourar o odre velho. Tem que ser odre novo. Tem que ter vestes novas. E Jesus olhou para essa igreja, ele examinou essa igreja, ele se alegrou porque ele viu um grupo em santidade. Será que o Senhor, olhando para nós nessa manhã, ele pode ver um grupo em santidade? Será que ele pode ver um grupo com vestes brancas, que vão andar um dia de branco com ele porque são dignas disso? Eu vou terminar com essa palavra aqui de Salomão, Eclesiastes 9, verso 11, verso 8. Em todo tempo, sejam alvas. Que em todo tempo, sejam brancas as tuas vestes. E que nunca te falte o óleo sobre a tua cabeça. Por que sobre a cabeça? Por que não é o pé, a mão? Porque quando desce na cabeça, vai para todo o corpo. Toca todas as áreas da nossa vida. O Senhor quer derramar do seu óleo sobre a nossa cabeça. O Senhor quer nos dar vestes novas nessa manhã. Vamos ficar de pé. Vamos orar. As vestes brancas falam dos atos de justiça da igreja. As vestes brancas falam de andar em verdade. Mais do que buscar coisas, nós queremos o Senhor. Mais do que buscar a mão do Senhor, nós precisamos buscar seu coração. Mais do que buscar o que as suas mãos podem nos dar, nós devemos buscar a sua face. Talvez você aqui nessa manhã tenha identificado que você faz parte do grupo dos que já estão mortos. Mas ainda há esperança, porque o Deus da vida que venceu a morte está aqui. Talvez você tenha identificado que você está muito doente na sua fé e você está quase à morte. Mas também há esperança, porque o médico dos médicos está aqui nessa manhã. E talvez você tenha identificado que você está no grupo dos que querem Deus, dos que querem o Senhor, que está com vestes brancas, mas ainda precisa de mais óleo, ainda precisa de outras vestes novas. Há esperança, porque aquele que troca as nossas vestes, ele está aqui nessa manhã. Aquele que tem o óleo precioso da unção está aqui nessa manhã. Nós aqui em cima somos os primeiros a precisar desse óleo, dessas vestes limpas. Porque quando nós estamos com vestes sujas, isso atrai o diabo para nos acusar, como aconteceu lá em Zacarias, penso que capítulo 2.